Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Meu nome é Jéssica, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Caxias do Sul e estou gravando esse vídeo para me apresentar a vocês, pois nos próximos dias estarei atuando junto à turma de vocês no estágio de Biologia com o ensino médio. Infelizmente, de forma remota. Estou muito curiosa, gostaria muito de conhecer cada um de vocês e de poder trabalhar em sala de aula de forma bem dinâmica, com muitas práticas de laboratório. Mas, infelizmente, o momento que vivemos não nos permite. Saibam que estou inteiramente à disposição de vocês. Podem me chamar, podem me ligar. A Prof. Patrícia tem o meu número de WhatsApp, podem solicitar a ela se necessário. Tiverem dúvidas, quiserem me chamar no Facebook, no Instagram, me chamem lá, pessoal. Não tenham vergonha, não fiquem com dúvidas. O primeiro reino que estudaremos será o reino protoctista, dos protozoários. Esse reino é lindo, espero que gostem de estudar ele. Cheio de doencinhas ali, mas ele é bem legal e bem importante de ser estudado. Então, aproveitem a aula de protozoários. Sejam bem-vindos à aula do reino protoctista. Então, o reino protoctista, esse lindo reino, cheio de particularidades e seres interessantes, ele foi descoberto por alguns pesquisadores há muito tempo atrás, que o identificaram como o primeiro reino a surgir no mundo. Então, eles deram a ele o nome de protoctista, protos, primeiro, e zoo, animais. Na verdade, depois, com o passar do tempo, eles entenderam que não são primeiros animais. Eles são um grupo à parte. Por isso, entraram num reino único, reino protoctista. E as características desse reino, então, encontraremos duas particularidades nesse reino, os protozoários e as algas. Falaremos primeiramente dos protozoários e algumas particularidades deles, então. São seres eucariontes, lembrando que eucariontes são células bem complexas, com organelas bem organizadas. São unicelulares, os protozoários são seres unicelulares. As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Na sua maioria, os protozoários são de vida livre. Sendo de vida livre, imaginamos que eles não possam viver em ambientes secos, não é mesmo? Eles vão viver em ambientes que tenham umidade, que tenha água. Podem ser parasitas ou não. Sua reprodução vai acontecer de forma sexuada ou assexuada, sendo assexuada aquela que não tem troca de material genético, ocorre por divisão binária, e a sexuada vai ocorrer através de conjugação. Vai ser quando dois protozoários se encostam, formando uma ponte citoplasmática, onde se fundem, fazendo uma recombinação genética. Podem ser autótrofos, no caso das algas, que vão realizar a fotossíntese, ou heterótrofos, no caso dos protozoários, que vão se alimentar e vão fazer uma digestão no interior da célula. Aqui nessa imagem, podemos ver, então, o vacúolo digestivo, aqui bem pequenininho. Esse vacúolo digestivo, ele é composto por vários lisossomos. Então, quando o protozoário se alimentar de uma bactéria, de um outro organismo, o vacúolo digestivo, junto aos lisossomos, vão realizar a digestão daquele alimento. A classificação desse grupo, então, como ocorre a classificação? Por serem seres muito pequenos, são seres unicelulares, seria muito difícil de classificá-los. Então, o método de classificação utilizado foi através de sua locomoção. Então, aqui vemos o primeiro grupo, que são os ciliados, ou ciliófora. Ciliados por quê? Porque possuem cílios, que são pequenos filamentos em volta do seu corpo. No momento que eles estão no ambiente aquático ali, eles vão bater esses cílios, o que vai promover a eles o movimento deles, a locomoção deles nesse meio.
Os ciliados, então, são de vida livre ou podem ser de vida parasitária. Podem fazer também mutualismo com outros seres, vivendo ali no intestino de outros seres, numa boa. Possuem 2 núcleos. Podemos ver aqui o macronúcleo e 2 micronúcleos. Macronúcleo, ele está ligado às relações vitais desse organismo, realizando a síntese de proteínas. E os 2 micronúcleos que vemos ali, eles estão ligados, fazendo as relações sexuais, de troca de material genético desse organismo. Também podemos ver aqui o vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil é extremamente importante nesses organismos, pois ele vai ter a função de realizar a regulação osmótica dessa célula. Por ser uma célula muito pequena, ela facilmente encheria de água e explodiria. Então, o vacúolo contrátil vai fazer isso, vai fazer a regulação osmótica de água e outras substâncias. Risópodes, o grupo Risópoda. Vemos aqui na imagem uma ameba. Então, o grupo Risópoda, eles vão se locomover exclusivamente por pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés. Podemos ver aqui na lateral alguns deles, olha. O que ele vai acontecer? Eles vão projetar a membrana plasmática deles, se fixar no ambiente e se puxar. Então, projeta a membrana plasmática, fixa e puxa. É assim que ele se locomove. Dentre eles, então, as amebas. E entre as amebas, uma importante é a entoameba histolítica. Ela é um parasita do intestino humano que causa desinteria amebiana ou amebíase. Essa desinteria amebiana e amebíase é muito comum e ela é transmitida pela água ou alimentos contaminados. Sintomas dela vai ser a diarreia, vômito e sangue nas fezes. Podem ser de vida livre ou parasitária, podem viver em comensalismo tranquilamente. Temos algumas amebas que vivem no interior do nosso intestino, fazendo trocas ali com a gente. Elas se alimentam, nos ajudam na nossa digestão e, em troca, ganham um local de vida bem tranquilo. Também possuem vacúolo contrátil. Esses risópodes são extremamente simples, então facilmente poderiam acontecer ali uma entrada de água muito grande na célula e ela explodir. Então, o vacúolo contrátil ou pulsátil vai fazer essa regulação osmótica de água, evitando que isso ocorra. Causa amebíase, como eu já disse antes. Outro grupo interessante são os flagelados, ou mastigófora. Vemos aqui na imagem esse bem bonito, com esses, parecem 2 olhões, que não são olhões, mas parecem, que são o grupo Giardia-Lambda, que são os causadores da giardíase nos humanos. Então, os flagelados possuem seus flagelos, podemos ver ali na imagem alguns flagelinhos, para sua locomoção. Podem ser de vida livre ou parasitária, podem viver em mutualismo, como em baratas e cupins. Os cupins, eles se alimentam exclusivamente de madeira, não tendo um intestino adaptado para a digestão da celulose. Então, quem vai fazer? Vão ser os protozoários, os flagelados, que lá no interior do intestino do cupim vão digerir a celulose, vivendo ali mutualisticamente. Outros são os esporozoários, grupo Esporozoa. Não possuem estrutura de locomoção nenhuma, mas alguns deles formam esporos. Todos os parasitas, todos eles são parasitas, exclusivamente parasitas, formando alguns esporos que vão lhes garantir resistência. São os causadores da malária e da taxoplasmose. Nessa parte superior aqui dos esporozoários, podemos ver que eles têm um complexo apical. Esse complexo apical é um complexo proteico, que vai auxiliar eles na penetração da célula. Então, quando ele chegar num tecido do hospedeiro, esse complexo apical vai lhe garantir a fixação no tecido e a penetração para o interior do tecido.
Então, e as doenças causadas pelos protozoários? Temos a doença de Chagas, que foi descoberta por Carlos Chagas, e ela é causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelas fezes do inseto triátono, conhecido como barbeiro. Esse inseto ele é mais comum na região rural. Por quê? Porque lá ele tem um local para se esconder. Como ele é um inseto noturno, ele sai à noite para se alimentar, durante o dia ele fica escondido. Nos centros urbanos ele não tem muito local onde se esconder, porque ele é um inseto grande. E aí as casas são de alvenaria, são prédios, mas nos centros rurais a gente tem chiqueiro, tem galinheiro, tem casca de árvore, onde eles conseguem ficar escondidos durante o dia. À noite eles saem procurar o seu alimento e são atraídos pelo CO2 liberado na respiração. Então, por isso, eles picam as pessoas na região entre boca, nariz, nessa região onde temos a barba. Por isso ele é chamado de barbeiro. No momento da picada, ele também defeca. E aí, no momento que ele pica, a pessoa sente coceira. A pessoa vai se coçar. Quando ela se coça, aquelas fezes vão penetrar para dentro da picada, chegando à corrente sanguínea, onde o tripanossoma vai se multiplicar. Então, por isso que ele tem o nome de barbeiro, porque ele vai picar justamente a pessoa na região da barba. Os sintomas dessa doença é febre e edemas. E a malária? Bom, a malária é a doença que mais mata no mundo. Aqui no Brasil, ela é muito comum na região amazônica. Porém, aqui no Brasil, ela não tem a sua forma mais grave. Ela vai ter a sua forma mais grave lá na África. Lá ela mata muito mesmo. Então, a malária é uma doença infecciosa que é transmitida pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles e é causada por protozoários parasitários do gênero Plasmodium. O que acontece? Um mosquito pica uma pessoa infectada, então o parasita entra ali na corrente sanguínea do mosquito, na saliva do mosquito, pessoa infectada acaba tendo uma infecção no fígado, do fígado ela acaba indo para o sangue, no sangue, o protozoário e o plasmódio, ele vai se reproduzir dentro das hemácias. Se reproduz, a hemácia explode. No momento que ela explode, ela libera uma toxina, fazendo com que a pessoa tenha um pico muito alto de febre. Aí, por um dia, de 2, ela vai ter esse pico alto de febre, toxina diminui no organismo, a febre baixa, a pessoa tem um dia 2 sem febre. O que acontece? Novamente vai se multiplicar ali nas hemácias, o protozoário, no momento que a hemácia explode, libera toxina, tem pico alto de febre. Então, um dos sintomas é a febre intermitente. Próxima doença é a taxoplasmose. Taxoplasmose é conhecida pela doença do gato, ou doença causada pelo gato. Gente, o coitado do gato não tem nada a ver com isso, ele é apenas uma vítima do protozoário. A toxoplasmose é uma doença caracterizada pela infecção pelo parasita Toxoplasma gondii, uma dos mais comuns do mundo. Acredita-se que todos nós, ou a maioria de nós, já tenha pego essa doença ou vá pegar essa doença algum dia, pois ela é assintomática, então provavelmente se pegamos não percebemos, mas acredita que se fosse testado, a maioria da população daria positivo para a taxoplasmose. Ela vai ser grave em pessoas imunodeprimidas, podendo levar à cegueira, e em gestantes que estão tendo contato pela primeira vez com a taxoplasmose, podendo gerar até o aborto do feto. E então, chegamos às algas. As algas, então, são pertencentes ao reino protoctista. Não faz muito tempo que elas fizeram parte desse grupo. Então, são unicelulares ou multicelulares, são autótrofas fotossintetizantes, possuem clorofila, por isso realizam fotossíntese, são responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio do mundo. Até pouco tempo se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Hoje se sabe que
o pulmão do mundo são as algas. Por isso temos que cuidar tão bem dos nossos mares e rios. A classificação das algas vai ser feita de duas formas, podendo ser de acordo com a localização delas, sendo que as plantônicas são as que ficam flutuando, e as bentônicas vão ser aquelas que se aderem às superfícies, no fundo do rio e em rochas. Floração de algas. Floração de algas é uma preocupação muito grande, pode ocorrer de forma natural na natureza, mas não é muito comum. Geralmente ela vai ocorrer pela intervenção do homem na liberação de muito lixo, de poluição em rios e no mar, enfim. E o que acontece? Aumenta muito a taxa de nutrientes naquele ambiente aquático, e aí essas algas, tendo muito nutriente, vão se reproduzir muito. E essa reprodução muito alta vai fazer com que diminua o oxigênio presente na água, ocorrendo a morte dos peixes, dos organismos ali presentes. A reprodução delas vai ser de forma sexuada ou assexuada também. E o habitat delas, então, pode ser mar, água doce, enfim, locais úmidos. E também outra forma de classificação desse grupo vai ser a pigmentação, podendo ser clorofila, xantofila, carotenos, enfim. Aqui, o primeiro grupo que eu mostro para vocês são as algas verdes. As algas verdes, elas são unicelulares, como podemos ver aqui nessa imagem, temos algas unicelulares, e na outra imagem temos multicelulares, que também podem viver em colônias. Podem ser encontradas em águas doces ou água salgada, e também uma coisa interessante aqui das algas verdes é que elas podem viver em mutualismo, formando os líquens. Os líquens são aquelas casquinhas cinzas que encontramos geralmente na casca das árvores, no tronco das árvores, e a gente às vezes vai lá e puxa, aquilo são os líquens. É uma associação entre algas verdes e fungos. Então, eles podem viver em mutualismo também. Aqui temos as algas vermelhas, geralmente marinhas, maioria delas multicelulares, e o pigmento delas é o vermelho. Elas também possuem clorofila, tá, pessoal? Todas elas possuem clorofila, porém, o que predomina ali é o pigmento vermelho. Algas pardas. Algas pardas possuem o corante fucoxantina. São marinhas e podem chegar a atingir 60 metros de altura, formando florestas chamadas kelpes. Nossa, deve ser muito lindo poder nadar entre kelpes. O que permite elas chegarem a essa altura e flutuarem assim é que no talo, elas não têm tronco, gente, ela tem talo. Então, no talo delas, elas podem ter algumas bolsas de ar. Essas bolsas de ar, então, permitem a elas uma flutuação e uma altura mais elevada. E aqui as minhas preferidas, as mais lindas e maravilhosas, as algas euglenófitas ou euglenas. As euglenófitas ou euglenas são algas unicelulares exclusivamente de água doce. Possuem no seu interior um vacúolo contrátil ou pulsátil, muito importante, pois se elas são de água doce, podem facilmente entrar muito ali, vão precisar de regulação osmótica, porque pode acabar entrando muita água na célula e explodindo. Então, o vacúolo pulsátil vai fazer a regulação osmótica dela. Possuem 2 flagelos de locomoção, o maior é o que promove elas a locomoção, e uma coisa bem interessante desse grupo é que, na ausência de luz, elas também conseguem se alimentar de forma heterótrofica. Então, elas fazem fotossíntese, podem ver que elas têm ali vários cloroplastos, na presença de luz, realizam fotossíntese, mas na ausência de luz, tudo bem, elas vivem numa boa. Elas vão se alimentar do que tem ali no ambiente, de bactérias, de outros organismos. Então, ela tem essas duas opções, sendo autótrofica ou heterótrofica.
Então, essas aqui são as mais legais. Deixei para vocês um videozinho também que eu fiz no laboratório da UFS de microscopia, numa aula prática nossa do curso superior. Então, verifiquem lá, tem uma euglenophita lá se movimentando muito bonita. Deem uma olhadinha. E aqui temos as dinoflageladas. Dinoflageladas são um grupo unicelular também, constituem a maior parte do plâncton, e uma coisa interessante é que 20% das espécies desses organismos produzem toxina, o que é um pouco preocupante, pois não sei se vocês já viram a maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno causado pela presença muito grande de nutrientes na água, ou seja, de esgoto, de poluição, por ação humana, é claro. Então, por presença de muitos nutrientes, vai ocorrer a grande multiplicação de dinoflagelados, se aglomerando ali naquele local, ocasionando a maré vermelha. Maré vermelha vai liberar muita toxina naquele local, naquele ambiente, e vai, com certeza, prejudicar, matando muitos peixes e muitos organismos ali presentes, causando um grande desequilíbrio ambiental. Outro fenômeno interessante das dinoflageladas é a bioluminescência. Um sonho poder ver isso, quem sabe um dia a gente possa ver isso de perto, a bioluminescência. É um fenômeno, então, dos dinoflagelados, que ocorre pela movimentação das ondas, quando as ondas quebram e carregam a grande número desses dinoflagelados, tem muitos ali presentes, eles vão se movimentar, gerando uma grande energia e emitindo luz, geralmente luz azul. Então, pessoal, era isso por hoje. Espero que tenham compreendido o reino protoctista. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima!